Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, a paz de Cristo Jesus, bem-vindos ao nosso café espiritual, nosso devocional diário, todos os dias o nosso encontro aqui para meditarmos na palavra de Deus. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreveu? Então se inscreva e esteja conosco aqui todos os dias, seja no horário que melhor ficar para você, porque nosso objetivo não é apenas ler, mas sempre estudar a palavra e sempre pedir a Deus orientação, a direção daquilo que Ele quer nos falar. E hoje, então, nessa segunda-feira, o início de mais uma semana, será que nós já nos perguntamos como nós vamos começar essa semana? Será que a ansiedade, o medo, será que as incertezas, elas iniciaram tomando conta do nosso coração nessa semana? Deus, Ele tem uma palavra para nós. Sempre o Senhor, Ele deseja que a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar diário, seja a bússola do nosso dia a dia. Porque a palavra é para que nós venhamos a aplicá-la ao nosso coração. Amém? Então, vamos juntos? Já pegou a sua Bíblia? Ela nunca pode faltar, seja de forma online, seja na forma física, mas ela nunca pode faltar, porque é através dela que nós conhecemos o nosso Deus e a vontade do nosso Deus. Já pegou o seu café? No meu caso aqui o chazinho, preparado pela mamãe, e vamos juntos então para meditarmos na palavra. Hoje, Isaías, estamos nessa nossa série de Isaías, seguindo, como nós sempre lembramos, a sequência lá do projeto da nossa obreira Michele Lima, da Kingdom Church em Maricá, em Niterói também. Se você quiser fazer parte, manda pra gente aí um recadinho que a gente manda para você, o grupo, para que você esteja então lendo a palavra, não é? E sendo inspirado, motivado a ler a palavra todos os dias. Mas vamos lá, capítulo 10 desse texto de Isaías, e antes a gente vai falar do nosso texto áureo que está no capítulo 11, que diz para nós: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Então aqui já uma palavra cristocêntrica, já uma palavra apontando para o Messias, para Jesus, não é? É aquele que o Espírito do Senhor estava sobre ele, está em nós através dele, aleluia. Então, queridos, esse capítulo 10, ele vai mostrar para nós como que Deus, ele corrige o seu povo através da Síria, Nós vamos lembrar aqui dos capítulos anteriores que o reino do norte, Israel, se junta com a Síria para pelejar contra o reino do sul, contra Judá. E aí, Deus, ele é o controlador de todas as coisas, meus irmãos. Deus, ele estabelece o controle de todas as coisas. E ele mesmo declara que ele vai usar a Assíria para corrigir o seu povo que estava em rebeldia, povo que estava com seu coração endurecido. Vamos lembrar que Acais, ele faz uma aliança secreta, porque diante de Deus nada fica em oculto, e ele deixa de confiar na palavra que Deus havia dado, de que o livraria, de que cuidaria dele, que lhe daria um sinal, mas Acais prefere a segurança humana, de confiar no poderio militar da Síria, confiando que a Síria iria livrá-lo. E isso nos lembra, como falamos ontem, que muitas vezes nós confiamos naquilo que os nossos olhos podem ver. Deus está falando, Deus está nos motivando, Deus está nos levando a confiar nele, ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo onde nos firmar, onde vamos nos agarrar para que possamos confiar.
E aí muitas vezes nós preferimos confiar naquilo que os nossos olhos podem ver, que os nossos sentimentos podem, né, se agarrar, seja em alguém que nós acreditamos que pode ser uma tábua de salvação, seja recursos financeiros, seja pessoas influentes, enfim, a gente poderia elencar várias coisas que tiram o nosso foco daquele que é a nossa confiança, que é Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança, aquele que é o nosso provedor, aquele que é o pão da vida, aquele que é a água viva, aquele que pode e faz todas as coisas. E tudo que o mundo deseja, queridos, é nos afastar da motivação e da certeza da fé. Então, aqui no capítulo 10, quando a Assíria, então, ela é usada como ferramenta de correção de Deus, aí entra mais um problema. Porque a Assíria, ela não se vê como uma ferramenta de Deus, mas ela começa a permitir que o orgulho entre no seu coração. Eles tinham um poderio militar muito grande, e aqui na palavra nós vamos ver, não é, que a Assíria, eles eram grandes e estavam conquistando vários reinos, mas começaram a achar que eram a sua capacidade, a sua força. E eles começaram então a se achar os tais. E aí que mora o perigo, queridos, porque quando o orgulho entra, eu anotei aqui, né? O orgulho do pecado, o pecado do orgulho, né? Ele precede a queda. Então, a própria palavra nos diz isso. Então, o que acontece? Tudo, queridos, que nós temos vem do Senhor. A nossa inteligência, a nossa capacidade, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele que nos dá condições para enfrentarmos as tempestades da vida, é Ele que está conosco nos momentos bons e também nos ruins. Então, queridos, quando nós deixamos de depender de Deus e começamos a nos vangloriar diante dele, porque o Senhor está conosco todos os dias e em nós. Então, quando nós começamos a nos vangloriar, a nos orgulhar daquilo que temos ou fazemos, nós estamos como se estivéssemos, desculpe o termo, cuspindo na cara do Deus que cuida de nós todos os dias. Então, eu coloquei aqui como é que nós estamos, não é, diante de todas essas coisas que estão sobre nós, né? Eu coloquei aqui, nós olhamos a nossa conta bancária, nós olhamos para os problemas do trabalho, para as crises da família, as notícias do mundo que muitas vezes nos apavoram, e o nosso coração, ele fica como? Agitado, ansioso. E aí nós queremos nos agarrar em circunstâncias visíveis. Quando a palavra de Deus aqui, ela está nos chamando a atenção para quê? Para que nós venhamos a tirar os olhos daquilo que é terreno, daquilo que está diante da nossa realidade natural, para nós enxergarmos com os olhos do Espírito. Nós lemos aqui o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. A palavra diz no capítulo 11, onde faz uma transição do caos do capítulo 10 para a promessa de esperança do capítulo 11. E aqui entra, então, o que Deus quer ministrar hoje, nesse início de semana, ao meu e ao seu coração. Paremos de olhar para aquilo que é natural, queridos. A palavra vai dizer para pensarmos em tudo que é do alto, tudo aquilo que é puro, honesto, de boa fama, nisso pensai, diz a palavra de Deus. Então, queridos, do tronco de Jessé sairá um rebento, ou seja, um remanescente, e das raízes um renovo. Ou seja, parecia que do trono de Davi não haveria mais nada que pudesse reviver. Era como se o trono de Davi já estivesse esgotado, não tivesse mais nenhuma raiz. Mas Deus está dizendo, há um remanescente, há um renovo, porque
Lembra lá da palavra que ainda que somente a raiz esteja ali, Deus ele pode fazer dessa raiz uma nova vida. Então, queridos, Deus quer nos dar uma nova semana. Deus quer nos trazer hoje uma palavra. O ontem já passou, o dia mau foi. Hoje, declare, profetize um novo dia. Profetize a sua esperança em Cristo Jesus. Ouvimos ontem ali uma palavra abençoadora aqui, né? E também no Brasil, os 2 anos da Kingdom Church. Eu não posso estar lá fisicamente, mas estou lá com meu coração, com os meus irmãos, celebrando. E foi uma palavra maravilhosa que está no Instagram, no YouTube, no canal da Kingdom Church Maricá. Então vai lá, ouça essa palavra, e Deus tem dado, usado de forma maravilhosa cada obreiro, cada pastor, e eu tenho certeza que esse mês será assim, de respostas, de profecias liberadas, né, no espiritual e no sobrenatural. Mas voltando aqui ao nosso texto, queridos, então a palavra de Deus vai nos dizer que porque a palavra está profetizando o Messias. A palavra aqui no capítulo 11 está dizendo aos remanescentes de Israel, aqueles que ficaram, aqueles que sobraram da diáspora, né, da onde foram espalhados, porque eles foram espalhados entre várias nações, e Deus está dizendo: eu vou reunir vocês de novo, eu vou ajuntar o meu povo, para que o meu povo remanescente, ele possa saber quem eu sou, ele possa me conhecer, ele possa me adorar. Então essa palavra, querido, ela se cumpre em parte nos nossos dias, e ela se cumprirá ainda no futuro que Deus tem para a igreja de Cristo Jesus. Então, nesse contexto aqui, nós vimos então o orgulho da Síria, não é? Nós vemos aqui que Deus, ele abre os olhos do profeta Isaías, e nessa metáfora que há no versículo 15, que diz: será que o machado se gaba diante daquele que o maneja? Porque quem tem o machado nas mãos é Deus, queridos, não é? Então, o princípio ele vai além das aparências, né? Os problemas, eles estão no controle de Deus. Nunca saíram do controle de Deus. Então, é isso, queridos. É isso que a palavra de Deus quer nos trazer, além das aparências. Então, eu coloquei aqui: não se desespere com os machados, as pressões, os prazos, as crises, as pessoas difíceis que porventura se levantarem nessa semana vão ser ferramentas temporárias, elas podem ser pedagógicas para a nossa vida, para nos ensinar a amadurecer, nos ensinar a confiar em Deus, nos ensinar a depender do Senhor. Elas não vão definir o nosso destino, elas não vão definir quem você é, elas não vão definir o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, porque quem define é Deus. Então, Deus está nos convidando hoje para descansar na soberania dele e crer que, ainda que hajam pequenos brotos, algo que na nossa vida parece que foi cortado, seja no casamento, seja nas finanças, seja na família, seja na nossa emoção, nas nossas emoções, na nossa saúde mental, queridos, não está decretado o fim. Deus opera no invisível, no sobrenatural. Deus faz brotar vida nos lugares mais improváveis. Sabe por quê? Porque se for num lugar fácil, muitas vezes a gente faz como a Síria. A gente acha que foi por nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, mas quando vem de coisas improváveis, de situações improváveis, de pessoas improváveis,
Ele está mostrando. Só foi pelas mãos dele. Ele quer que nós possamos verdadeiramente identificar. Eu não sei como aconteceu, eu só sei que aconteceu e que foi assim. Foi pelas mãos do Senhor. Aleluia! Então, queridos, que nós possamos crer e pedir o discernimento ao Espírito Santo. Esse Espírito da verdade, esse Espírito consolador, esse Espírito de excelência, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. Esse Espírito declarado em Isaías 11, o Espírito do nosso Deus, e Ele está enviado a nós. Você crê? Eu creio. Então que você creia. Se nessa semana você tem que tomar uma decisão difícil, se nessa semana você tem que tomar uma decisão financeira, responder a um e-mail ou um WhatsApp, lembra daqueles WhatsApp de família abençoados? Lembra de como é difícil às vezes a interação familiar? Queridos, às vezes eu fico em silêncio, só pedindo a Deus, Senhor, me ajude nas palavras, porque palavras ferem, queridos. Então, às vezes, é melhor a gente se calar do que responder. É melhor a gente ficar em silêncio do que falar demais, né? Para isso, Deus deu para a gente o quê? 2 ouvidos e uma boca, que a gente ouve, ainda que tenha que ouvir 1, 2, 10, 20, 30 vezes, mas a gente tem uma boca só que é para aprender a falar pouco. E às vezes até não falar nada. Então, meus irmãos, antes de qualquer decisão, ore ao Senhor e peça, Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, me dá o teu conselho. Eu não quero agir pelos que os meus olhos veem ou pelo que os meus ouvidos ouvem, mas eu desejo, Senhor, ver essa situação como o Senhor vê. Eu desejo, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu desejo agir da maneira como o Senhor quer que eu haja. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações para começarmos essa semana. Então, que nós possamos pedir a Jesus esse espírito de sabedoria e ver além das nossas aparências. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento entrar em Tua presença e, Senhor, mais uma vez através da oração, Pai, porque nós cremos que a nossa oração é ouvida, nós cremos, Senhor, que a nossa oração, Senhor, ela é, Senhor, ela está como a Tua palavra declara, Senhor, nessas taças cujas lágrimas dos Teus santos muitas vezes caem, Senhor, e são recolhidas pelo Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, a Ti, que nosso olhar possa estar além das aparências, além das circunstâncias, que nós possamos crer que esse Espírito do Senhor que está, Senhor, sendo derramado sobre a Tua igreja, sobre aqueles que Te buscam, Senhor, está sendo derramado hoje sobre a vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, que nada, Senhor, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, Senhor, nada, Senhor, venha nos tirar do Teu propósito, nada venha nos desviar, Senhor, daquilo que o Senhor quer que façamos nessa semana. Senhor, que o Teu Espírito fale por nós, que o Teu Espírito, Senhor, haja por nós, que o Teu Espírito, Senhor, através de nós, Senhor, venha falar, venha fazer, Senhor, e estabelecer, Pai, porque o Senhor usa a cada vida como um instrumento Teu, Pai. E até aqueles que são usados como instrumentos de correção na nossa vida, Senhor, que não saiam 1 milímetro daquilo que o Senhor os enviou para ser, Senhor, esses instrumentos pedagógicos em nossas vidas. Que nós estejamos, Senhor, atentos e discernindo a Tua voz, a Tua vontade, querido Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, entregamos a nossa semana, entregamos os nossos dias, Senhor, e clamamos, Senhor, nos dê
a tua direção, a tua força, a alegria do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, Senhor, e desfaz, Senhor, todas as setas, Senhor, todas as armas forjadas contra nós, em nome de Jesus Cristo, e que cada vida seja abençoada pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Jesus. Te espero amanhã no nosso canal, para o nosso café espiritual, terça-feira, Kingdom Church Niterói. Eita, tem hora que foge a palavra. Culto do Coração Aplicado, e quarta-feira, 2 anos da Kingdom Church, estaremos com o nosso querido irmão Felipe, trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração, no culto Propósitos. Então não falte, você que é do Rio de Janeiro, ali de Maricá, de Niterói, venha nos fazer uma visita, vá a um dos nossos cultos, leva um amigo, leva um irmão, e será uma honra, uma alegria ter você na Kingdom Church, a igreja, cidade do reino, porque nós cremos que juntos nós somos reino, juntos nós somos um. Amém? Um beijo no seu coração. Shalom, Adonai.